Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras. Estamos juntinhos aqui para poder trazer tudo que há de novidade no mercado da publicidade, da propaganda aqui no Brasil. Eu sou o Felipe Rosa, tenho a honra de mais uma semana consecutiva poder estar aqui com vocês. Hoje tem um super tema. Clima literalmente está esquentando no mercado norte-americano e as rádios literalmente estão tendo que sambar, dançar, para de fato atender às perspectivas do mercado. Cada vez mais o rádio vem sendo confrontado, o rádio vem sendo debatido e, consecutivamente, novas tecnologias surgem para trazer mais facilidade, mais tranquilidade para o seu dia a dia. Para você, emissora de rádio, que ainda não está inscrita aqui no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo e também dar um like, dê um joinha aí para que isso possa cada vez mais levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas que estão precisando de se adaptarem para uma nova realidade, para as transformações que vêm impactando diretamente o seu segmento. E hoje, Connect Rádio 47, vamos falar sobre áudio mensurável, a nova era do rádio. Muito vem se falando sobre dados, muito vem se falando sobre pesquisas, muito vem se falando sobre o mercado. Inclusive, semana passada falamos justamente sobre a cegueira estratégica, que por muitas das vezes tem vários profissionais no mercado, não somente da publicidade, da propaganda, mas em praticamente todos, que além de não estudarem, além de não estarem atentos ao mercado, saem falando coisas sem pé e sem cabeça. E por muitas das vezes interpretam de modo errado os dados. E aí, literalmente, bum, o mercado se explode. Então, para você que quer literalmente estar a par sobre novas tecnologias, sobre novos formatos de fato, comprovar uma veiculação dentro de uma campanha e o impacto dessa veiculação, você está no Connect Rádio e no dia certo. Mas antes disso, para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E eu sempre reforço, é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É um conteúdo, é um grupo 100% voltado para os informativos ao Connect Rádio. Então, em primeira mão, sempre nas quintas-feiras, quem faz parte do nosso grupo já fica a par do conteúdo que será direcionado. E também, sempre quando a gente posta o conteúdo, deixa ele disponível no YouTube. Em primeira mão, a gente coloca ali dentro da nossa comunidade. Então, não perca tempo, vem agora mesmo fazer parte desse nosso grupo. E para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, está perdendo tempo, né? Basta acessar o seu navegador parceiros.connectmix.com, clica na opção de nova emissora. Agora, para quem já está acessando diariamente a plataforma da Connect, já sabe. Basta colocar o seu e-mail, a sua senha. Se esqueceu a senha, tem a opção de esquecer a senha, manda um token para o seu e-mail e você depois faz uma atualização desse seu cadastro. E dentro dessa plataforma, que inclusive foi lançada quando a gente trouxe o primeiro Connect Rádio aqui para vocês, várias novas funcionalidades estão disponíveis para vocês, soluções que foram pensadas do início ao fim para poder atender o anseio do radiodifusor. Você que precisa de uma informação para tomada de decisão em tempo real, quer saber quais são as principais músicas, quais são os principais lançamentos, quais são as campanhas que nós estamos auditando na sua emissora, tudo isso vocês conseguem. Chupa a concorrência de graça. Basta acessar no seu navegador parceiros.connectmix.com. Eu sempre recomendo, emissoras de rádio, bater o olho 2 vezes na nossa plataforma por dia, você pode ter certeza que as campanhas que são auditadas tendem a ficar redondinha e a sua emissora não ser penalizada ao término da sua campanha. Agora, para as emissoras que estão perdendo tempo, estão literalmente partindo para o achismo, interpretando dados da forma que acha que deveria ser interpretado, infelizmente, não estão na nossa plataforma e não estão com uma rádio homologada. Monitoramento 24/7, suporte horário comercial no WhatsApp e no e-mail, tá?
Relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais e publicitários, acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso conjunto de soluções da Connect Mix, assim como de parceiros, onde vocês conseguem assinar funcionalidades que vão dar um turbo na sua emissora, e também conteúdos e palestras. O Connect Rádio, inclusive, faz parte disso, né? Tudo isso de graça. De graça, de graça. Enquanto tem várias e várias, centenas de emissoras aí no Brasil, pagando rios e rios de dinheiro para poder ter acesso minimamente a relatórios musicais. Aqui com a Connect Mix vocês têm tudo isso de graça e uso ilimitado. E já tem várias e várias e várias e várias semanas que o nosso sistema está estável. Para não dizer anos, né? Então, concorrência, precisa aprender um pouco melhor a trabalhar no formato de fornecimento de dados. É isso aí. A Connect Mix é uma empresa de tecnologia que existe justamente para simplificar a vida, tanto do radiodifusor, assim como para quem está anunciando no mercado. E se a sua emissora estiver com o nosso aplicativo desatualizado, basta escanear esse QR Code, fiz questão de colocar ele grandão aí na tela. Escaneia esse QR Code, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, que vai fazer um acesso remoto na sua emissora e vai atualizar o nosso aplicativo. Sim, é importante estar com o aplicativo atualizado. Até mesmo porque, se o streaming da sua emissora ficar fora do ar, se a internet da sua emissora ficar offline ou ter uma oscilação de sinal, você já parou para pensar que a auditoria da sua campanha pode estar sendo penalizada por falta de conectividade com a Connect Mix? E esse aplicativo ele existe justamente para trazer uma redundância de sinal da sua emissora aqui para a Connect Mix. E de graça, na faixa. Basta escanear o QR Code, seleciona o melhor dia e o melhor horário, o nosso técnico vai fazer esse acesso remoto e deixar tudo tinino aí dentro da sua emissora. Show de bola? Partindo agora para a nossa temática do dia. É um complemento da semana passada e agora trazendo, inclusive, ferramentas que já estão auxiliando emissoras de rádio a performarem de um formato melhor em sua emissora. Inclusive está ali Connect Rádio 467, mas não é 467, é Connect Rádio 47, tá? Vamos chegar lá, mas é o Connect Rádio 47. Áudio mensurável, a nova era do rádio. E as emissoras que não se adaptarem para essa realidade, desculpa, mas vocês não vão ter espaço no mercado num futuro muito breve. E não sou eu quem estou dizendo isso para vocês. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, com o avanço da rastreabilidade de informações, cada vez mais isso será algo necessário, não somente aqui no Brasil, como no mundo. Inclusive, a tangibilidade desses dados se diz aumento de visita nos sites, o que, desde o início dos anos 2000, isso já é possível, né? Você saber a quantidade de acessos em um determinado site. Consecutivamente, cada vez mais, quem anuncia em rádio, assim como quem anuncia na internet, em N outros canais de comunicação, eles querem mensurar o crescimento, eles desejam, eles anseiam, por meio de campanhas, mensurar o crescimento em vendas. E quando a gente fala de loja física, tradicionalmente, o mercado, vou chamar offline, o mercado tradicional, anuncia muito em mídias offline, por exemplo, o rádio, assim como na TV. Só que se a sua emissora não consegue tangibilizar essa conversão lá no PDV, no ponto de venda, a sua emissora está perdendo para o Facebook, a sua emissora está perdendo para o Instagram, a sua emissora está perdendo para o TikTok. Por quê? Porque essas plataformas, elas conseguem mensurar essa conversão. E aí, eu sempre escuto por profissionais do mercado, tanto de tecnologia quanto do rádio. Ah, mas o rádio não tem como fazer isso. Não tem? Tem sim, e hoje a gente vai provar. Inclusive, lá nos Estados Unidos, 64% dos anunciantes já estão adotando estratégias de performance no meio áudio.
mais da metade dos anunciantes nos Estados Unidos já estão mensurando performance em campanha que vai ser veiculada em rádio. Mais uma vez, mais da metade dos anunciantes dos Estados Unidos que trafegam conteúdo em rádio já estão mensurando a performance, a conversão média desses anúncios. Ah, Felipe, mas isso é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a conversa é diferente. Eu concordo. E todos os Connect Rádios eu sempre retomo. Tem gente que ainda tem na cabeça, e talvez essa pessoa possa até ser você, ou o seu sócio, ou o seu diretor, ou o seu colaborador. O mercado norte-americano está 50 anos na nossa frente. Era assim mesmo. De fato, era assim. Até ali, meados da década de 80 e 90, era assim. E tem gente que está travado no tempo, né? Tem gente que pisou numa universidade lá na década de 80 e de 90 e que nunca mais estudou. Tem gente que a última formação, e eu nem estou falando de ensino superior, que a última formação foi o ensino médio e que de lá para cá não estudou mais nada. Ou que fez um técnico lá no início dos anos 2000 e ó, não, agora eu sou um profissional de mercado, eu não preciso mais saber o que está acontecendo. Eu sou o bambambam e eu que dito o mercado. Eu quem vou conseguir resolver esse problema do mercado. Mais uma vez, pela quarta vez aqui no Connect Rádio. 64% dos anunciantes dos Estados Unidos estão mensurando a sua performance em campanha de áudio. Até a década de 80 e de 90, eu concordo, o mercado norte-americano estava várias décadas à nossa frente. Com a democratização da internet aqui no Brasil, da década de 90 para os anos 2000, essa curva de aprendizagem do mercado brasileiro diminuiu estrondosamente. Com a democratização da inteligência artificial, todos os dias, centenas de milhares de empresas surgem no planeta Terra, já se baseando com o AI First. Primeiro a gente vai trabalhar com a inteligência artificial. Vamos resolver os nossos problemas com a inteligência artificial. Depois a gente pensa num formato de estruturar isso e escalar. E por meio da inteligência artificial, já tem emissora de rádio que está não só aumentando a sua produtividade, aumentando a sua produção de conteúdo, mas também trazendo dados estratégicos sem precisar de empresa A, B, C e D. Por conta dos smartphones, hoje, você não precisa mais ligar um computador para saber o que está acontecendo. Ou ligar uma emissora, ligar um aparelho televisor, uma televisão, uma TV, uma Smart TV, para saber uma informação. Você não precisa mais ligar o rádio para poder ter uma informação local. Hoje, em um smartphone, você consegue assistir TV, você consegue ler um jornal, você consegue ouvir o rádio, você consegue entrar na rede social do rádio, assistir o Stories, que foi um conteúdo que foi gravado naquele exato momento, que também foi trafegado, e até mesmo entrar no YouTube e assistir uma transmissão de uma emissora. Quando essa emissora de rádio transmite um conteúdo lá no dial, principalmente focando aqui no Brasil, as pessoas comumente falam que não se é possível extrair informação sobre o dial. Que só dá para se auditar uma campanha, por exemplo, do streaming. A Connect Mix é um case, por exemplo. Nós temos uma solução que sim, monitora o que está sendo transmitido ali do dial. O áudio que está indo para o dial. Então, aquilo de que só dá por streaming, isso já é coisa de passado e já tem tempo. Connect Mix é a prova viva disso. Segundo, é comum se afirmar que não se dá para precisar a quantidade de pessoas que está ouvindo aquele conteúdo no dial. Eu concordo. Não tem como chegar num número
definitivo, numa verdade absoluta. Mas no streaming da emissora tem como calcular exatamente, inclusive rastrear de onde está se consumindo aquele conteúdo. Por exemplo, é uma rádio daqui de Florianópolis, mas tem pessoas ouvindo, né, a transmissão dessa emissora pelo streaming lá em Rio Branco, no Acre. No digital, ou seja, no streaming da emissora, eu sei que vocês já compreendem essa informação. Agora, pasmem. Nos Estados Unidos, já estão fazendo isso por meio de software, rastreamento do dial. Não a quantidade de pessoas que estão ouvindo o rádio. Isso não é importante quando a gente para pensar assim. Não, aliás, vou até corrigir, é importante, mas não é a coisa mais importante. Sabe o que é importante mesmo? A quantidade de vendas que está sendo gerada por conta do rádio. Isso é importante. Da mesma forma que quando você sobe uma campanha no Facebook, o Facebook traqueia a quantidade de vendas que estão vindo por meio desse anúncio, já estão fazendo isso nos Estados Unidos com o dial. Que lá a gente chama de, nos Estados Unidos não é dial, né? Ou dial, que o povo também fala aqui. Lá nos Estados Unidos a gente fala de OTA, over the air. No meio digital, quando a gente entra, por exemplo, numa rede social, ou quando a gente coloca um conteúdo, por exemplo, se a sua emissora tem um aplicativo, você consegue, né, inclusive mensurar a quantidade de downloads que esse aplicativo está tendo. Você consegue ter uma mensuração média, né, da quantidade de pessoas que podem consumir o seu conteúdo. Consecutivamente, tem como saber exatamente quantos estão consumindo aquele conteúdo naquele exato momento. E o melhor de tudo, ainda por meio dos aplicativos, né, vocês conseguem mandar notificação por smartphone das pessoas que baixaram o seu aplicativo. E quando vocês usam uma estratégia que a gente chama de omnichannel, onde a rádio ou a TV vai se comunicar com várias pontas, geralmente a gente até chega a se esbarrar lá nas redes sociais. O que hoje, né, inclusive isso é uma boa notícia, praticamente todas as emissoras de rádio já possuem as suas redes sociais. Isso não era uma verdade há 10 anos atrás. Existia rede social há 10 anos atrás. Mas durante muito tempo, grandes emissoras, inclusive, relutavam e afirmavam que o mercado digital não era para o rádio. 10% do perfil de compra de rádio hoje no Brasil já se compra somente do digital, do rádio digital. Vou corrigir, porque a gente ainda não tem um rádio digital no Brasil, mas tem lá fora, né? Então aqui eu vou falar do streaming, tá? Do áudio digital. A compra somente ali do áudio que está sendo trafegado por meio da internet. Nos Estados Unidos, esse número ele já é mais do que o dobro. E como eu disse, o que acontece nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil, já se reflete de 1 mês a 6 meses. Então, esse mesmo perfil de empresas que estão comprando rádio nos Estados Unidos e que estão conseguindo mensurar a sua performance, tende a ser replicado aqui no Brasil num curto espaço de tempo. E se a sua rádio não consegue transmitir esse nível de informação, infelizmente, a sua rádio irá perder espaço. Pela obviedade de que o mercado ele não vai te esperar se adaptar para uma nova solução. Ele vai contratar daquela emissora que se adaptou para uma nova solução. Por exemplo, quem quiser comprar rádio no modo online e a sua emissora ainda não estiver vendendo online, o que o anunciante vai fazer? Acha que ele vai sentar a bunda e esperar você se adaptar? Não, ele vai comprar de quem já esteja. Cada vez mais, nós estamos falando sobre métricas, sobre dados, sobre indicadores, e não baseado mais no achismo, e não baseado somente em pesquisa. Reforço, já umas 3, 4 vezes nesses últimos Connect Rádios, eu sempre deixo claro, não quer dizer que eu não acredite em pesquisa. Pesquisa funciona? É óbvio que funciona. Mas melhor do que uma pesquisa é você ter um dado real em tempo real. E quando eu falo dado real em tempo real, somente a tecnologia vai conseguir nos trazer esse nível de informação. E por muitas e muitas das vezes, campanha em rádio foi tido como algo estratégia de topo de funil.
Você quer fazer um reforço de marca? Anuncie no rádio, porque o rádio é um meio confiável. Se a sua rádio, se a sua empresa estiver anunciando aqui na minha emissora de rádio, o meu branding vai reforçar o branding da sua emissora, vai reforçar o branding da sua empresa, do seu anunciante. E, consecutivamente, mais e mais pessoas tendem a chegar no seu perfil de consumo. Eu fiz questão de colocar aqui o funil, mas ele de cabeça para baixo. Topo de funil é assim, né? É a parte superior, né? Um funil de marketing, um funil de vendas, ele sempre é assim, né? Muitas pessoas lá no topo e essas pessoas vão ficando no meio do funil até chegar no fundo do funil, pouquíssimas pessoas. É assim um funil. Por que eu representei o funil aqui para vocês no formato invertido? Por quê? Porque no rádio, muitas das vezes, a gente está enxergando como se isso aqui fosse um iceberg. Então imagina que a sua rádio só consiga explorar essa parte aqui de cima. Só a parte que é visível em um iceberg. Ou seja, estratégia de topo de funil. E que por muitas das vezes perde espaço no mercado por não conseguir aumentar a sua base com estratégias de meio de funil e de fundo de funil para as empresas que estão anunciando. Agora, por meio de uma ferramenta que é o Brand Lift, já se é possível mensurar os resultados de topo de funil. Mensurar. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos. Topo de funil, na sua maior parte, são aquelas estratégias para reconhecimento de marca. Reforço de marca. Só que reforço de marca, ainda assim, se não for mensurável, não funciona de nada. Simplesmente fazer um oferecimento da sua marca dentro de uma programação não quer dizer que você vai conseguir chegar no meio de funil e no fundo de funil. Mas, lá nos Estados Unidos, o que já vem acontecendo, por meio de ferramentas, além de mensurar o público médio que está sendo alcançado pelaquela estratégia de topo de funil, estão conseguindo traçar literalmente uma jornada da audiência do rádio, para onde essa audiência está trafegando ou buscando novas informações sobre aquela empresa que foi anunciada, e a conversão média dessas vendas. Ah, Felipe, isso é muito simples de se fazer. É, se fosse simples, já teria empresa fazendo isso aqui no Brasil. Se fosse simples, já existiriam várias e várias empresas com esse mesmo perfil de consumo e interpretação de dados. Mas isso, desculpa o palavrão, mas isso é um puta de um desafio fazer isso acontecer. Falar é fácil, até papagaio fala. Mas agora executar, transformar isso em algo real, aí está a complexidade. Isso ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Mensurar, baseado em dados, as buscas e as pesquisas no que tangibiliza rádio. No meio TV, a maior parte das emissoras de TV não tem a menor noção. Mas isso já é possível. E, inclusive, quando chegar a TV 3.0 aqui no Brasil, estamos a médios passos de alcançar essa realidade. Isso não só será possível de mensurar topo, meio e fundo de funil, como será possível direcionar anúncios para pessoas específicas e aumentar a taxa de conversão de topo para fundo de funil. Porque não adianta nada só mensurar o funil, né? Você tem que mensurar a performance e ir melhorando essa performance. Então, com a TV 3.0, isso será possível. E no rádio? Por que a gente não começa a falar mais e mais vezes sobre isso? Como construir o funil, como mensurar o funil e como melhorar a performance do funil. Para quem anuncia em 2, 3, 4, 5, 10 rádios, é um desafio. Agora, sabe aquele seu anunciante que só transmite conteúdo na sua emissora, aquele anunciante local, aquela mercearia, aquela choperia, aquela farmácia de bairro? Meu amigo, meu irmão, radiodifusor.
Trabalhar um pouquinho com a cabeça. Sem tecnologia, vocês já conseguem entregar topo, meio e fundo de funil para o seu anunciante. Mas se preparem. Por meio da tecnologia nos Estados Unidos, eles já estão traqueando essas informações. Baseado em inteligência artificial. Lá, já se fazem isso no rádio tradicional, ou seja, no que a gente chama de dial, rádio terrestre, né, tem várias formas que as pessoas chamam aqui. Já se fazem isso em podcasts e já tem interpretação disso em formato de gráficos e relatórios. Os famosos dashboards. Lá já se é uma realidade em 64% das empresas que compram mídia em áudio. Alguns grandes cases de mensuração lá nos Estados Unidos. Uma determinada, não colocando nomes, tá? Mas uma determinada indústria do mercado B2B, ou seja, indústria que vende para outras empresas, não é uma indústria que vende diretamente para o consumidor final. Teve um crescimento de 14,5% na intenção de compra a partir do momento que começou a transmitir propaganda em formato de áudio. Isso aqui não é uma pesquisa. Isso aqui foi um dado atrelando as informações que foram transmitidas no rádio, o mapeamento da jornada da audiência desse rádio, o que eles pesquisaram, quais portais, quais redes sociais. E aqui, como estratégia de meio de funil, foi possível mensurar a quantidade de público-alvo que ficou, não vou dizer retido, tá? Mas que ficou ali dentro do meio de funil e que pode virar fundo de funil, ou seja, de todo mundo que ouviu aquele conteúdo, teve um aumento de 14,5%, ou seja, estamos falando, quando a gente fala de intenção de compra, a gente está falando de meio de funil. 14,5%. E se continuar mapeando a jornada dessa audiência, inclusive na compra, é possível mensurar a taxa de conversão de topo de funil para fundo de funil. Outro grande case lá nos Estados Unidos. Teve um aumento de 51% nas visitas de um site de uma determinada marca de climatização após o início do anúncio em áudio. Aqui nós estamos falando de uma mensuração de topo a médio de funil. Outro case. Teve mais de 40 mil dólares em vendas atribuídas somente por uma determinada campanha que veio de uma emissora de rádio. 40 mil dólares veio diretamente de uma campanha de rádio. Aqui nós estamos falando, e eu coloquei justamente nesse formato para vocês entenderem, tá? Imaginem isso aqui como um funil. Aqui está a audiência da sua rádio, ó, no topo de funil. Mapeando a jornada, foi possível identificar para uma indústria 14,5% mais intenção de busca. Num outro mercado, ainda lá no meio de funil, 51% de pesquisas, de acessos, de visitas dentro de um determinado site de uma marca que estava anunciando. E aí outro case, lá no fundo de funil, 40 mil dólares vieram diretamente por uma campanha trafegada em áudio. A sua rádio consegue fazer esse mapeamento de jornada? Repito. Para o anunciante que só transmite conteúdo na sua rádio, você já consegue. Trabalhando a cabeça, largando o microfone. Vou até corrigir, porque quando eu falo largando o microfone, parece que eu estou dizendo para vocês pararem de usar o microfone, de usar a rádio somente para transmitir conteúdo. Não, isso aí é o feijão com arroz do rádio. Agora o rádio precisa, tá, e depois que eu falo aqui no microfone, que isso aí vai para o dial, que vai para o meu streaming, o que está acontecendo com as pessoas que estão ouvindo esse meu conteúdo? O mapeamento dessa jornada, naquela empresa que anuncia somente na sua rádio, você já consegue fazer isso usando a cabeça, usando o cérebro. Interagindo. E, com toda certeza, mensurando, né, por meio de traqueamento de informação,
nos portais, nas redes sociais do seu anunciante. E aí, consecutivamente, vocês conseguem fazer isso. Agora, para quem está anunciando em várias e várias emissoras, aí a sua emissora não vai conseguir fazer o traqueamento de tudo, né? Porque várias e várias emissoras vão estar performando dentro daquela campanha. Aí que mora a oportunidade. Lá nos Estados Unidos, já se tem empresa que estão fazendo esse tipo de traqueamento de informação, independentemente se o anunciante estiver anunciando em 1, 2, 3, 10, 100 emissoras simultaneamente. Simultaneamente. A rastreabilidade dessas informações, lá nos Estados Unidos, eles já estão traqueando tudo que sai, como eu até comentei para vocês, né? Nos Estados Unidos eles não falam dial ou dial ou rádio terrestre. Lá fala OTA, que é o over the ear. O processamento dessas informações, até 5, 10 anos atrás, era algo extremamente complexo de ser feito, ainda mais numa grande volumetria, ou seja, muitas emissoras de rádio transmitindo uma determinada campanha, mas hoje, por meio de machine learning, já se é super possível fazer. Para quem não entende o que é machine learning, traduzindo, né, do inglês para o português, aprendizado de máquina, nada mais é do que os algoritmos, eles se atualizam, eles aprendem com quanto maior, com quanto mais informação você repassa para ele. É o mesmo princípio hoje que a gente tem lá no ChatGPT. Cada vez mais ele passa a ser mais inteligente, porque mais e mais pessoas estão utilizando e, consecutivamente, a máquina vai aprendendo. O monitoramento dessas interpretações e dessas interações, elas já são possíveis por meio de um monitoramento muito similar aos pixels que são utilizados lá no Google, dentro do Facebook, por exemplo, já tem o famoso pixel. Para você que não entende sobre isso, que isso aqui está extremamente técnico, desculpa, mas pixel já é algo que já tem uns 10 anos que está disponível no mercado digital. 5 no mínimo, tá? Aqui no Brasil tem no mínimo 5 anos que já está se fazendo traqueamento de campanhas online por meio de pixel, tá? E para você que não entende de pixel, já fica a dica aí, precisa começar a estudar. E aí o formato mais fácil é estudar marketing digital. Atribuições de resultados cada vez serão mais possíveis por meio da tecnologia, mas ainda assim, partindo do princípio de que 80%, 90% dos anunciantes da sua rádio só anunciam na sua rádio, cara, sem tecnologia você já consegue fazer esse tipo de interpretação, tá? Fazer um mapeamento da jornada da sua audiência. E aí, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que foi apresentado em parceria com a Claritas e com a Audace, onde eles integraram um pixel, tá? Fazendo um traqueamento completo de todas as pessoas que acessaram o portal ou as redes sociais do anunciante, e eles traçaram literalmente a jornada da audiência ali dentro da minha rádio, com a jornada dessa audiência saindo, ou seja, além de ouvir o meu conteúdo em áudio, entrando nos portais. Isso não é algo simples, tá? É simples de falar, mas é complexo de executar. Hoje, pouquíssimas empresas conseguem fazer traqueamento em formato de pixel, tá? E isso está começando agora nos Estados Unidos para fazer esses benditos pixels aí para rádio. Mas nas redes sociais isso já existe. Sempre quando você compra uma campanha no Google ou você entra no Meta para poder comprar uma campanha, você consegue ativar um pixel, tá? E aí um dos exemplos baseados nesse traqueamento de pixel, uma grande varejista online identificou 22.684 conversões de San Diego e Chicago diretamente ligadas a uma campanha no Dial, usando os modelos preditivos de IA. Gente, isso é uma revolução. A partir desse pixel, foi possível traquear topo, meio e fundo de funil. E isso não é algo técnico. O que eu estou trazendo para vocês, jovens de 16, 17 anos, estão fazendo isso aqui no Brasil, em campanhas online.
Ainda não é a realidade para o rádio brasileiro, mas nos Estados Unidos, reforço, acho que agora é a quinta ou sexta vez, 64% dos anunciantes estão traqueando as suas informações, estão mensurando a performance das suas campanhas. Em rádio, isso eles já estão fazendo tanto no dial, no bendito OTA lá nos Estados Unidos, eles já estão fazendo nos podcasts, eles já estão fazendo nos streamings, que mais de 20% da compra de rádio nos Estados Unidos já vem do streaming. E resultado final, eles conseguem mensurar topo, meio e fundo de funil. Conversão de etapa a etapa. E aí, a partir do momento que a sua emissora de rádio, mesmo que sem tecnologia, começa a fazer o mapeamento dessa jornada da sua audiência, vocês, literalmente, terão a faca e o queijo na mão para poder apresentar para o seu cliente que a sua emissora é diferente do concorrente. Não porque ela é a número 1, e sim porque a sua emissora ela consegue trazer dados, ela inclusive consegue fazer o mapeamento da jornada e, consecutivamente, a taxa de conversão. Se 10 mil pessoas ouvirem esse conteúdo, 2 mil pessoas estarão ali no meio de funil, vão buscar a sua empresa nas redes sociais e na taxa média, 200 conversões em PDV. Olha que legal. Você conseguir fazer esse traqueamento e levar esse nível de informação para o gerente de marketing que confia há vários e vários anos, em algumas situações há décadas, anunciando todos os dias aí na sua emissora. Agora me conta aqui, tem alguma emissora aí na sua cidade que já está levando esse nível de informação para o seu anunciante? Se tiver, meu amigo, você está prestes a perder um cliente. Então, literalmente, quem chega primeiro, bebe água limpa. Ainda sem traqueamento em pixel aqui no Brasil, vocês já conseguem fazer isso de modo manual. E já vai levar um diferencial competitivo. E aguardem. Nas grandes capitais, isso muito em breve, em menos de 1 a 2 anos, isso será uma realidade, por meio de tecnologia. E que, consecutivamente, a gente não vai mais precisar esperar 5, 10 anos para isso chegar no interior. Gente, chegou na capital, vai chegar no interior. Talvez com um custo elevado e que não seja praticável pela sua emissora, mas vai chegar. E, consecutivamente, o preço dessa tecnologia cada vez mais estará acessível. Até mesmo porque os grandes anunciantes vão querer esse nível de informação e daqui a pouco os médios e os pequenos também. O grande benefício de levar esse nível de informação está em mostrar para o seu cliente que a sua rádio, ela consegue sim converter, assim como o Facebook, assim como o Instagram, assim como o Google. Cada vez mais a inteligência artificial está sendo aplicada para poder se fazer anúncios adaptados, inclusive anúncios regionalizados. Inclusive, com o View 3 agora, né, que foi lançado aí na semana retrasada, o Google literalmente está tornando extremamente fácil criar campanhas publicitárias. Não só mais em formato de vídeo sem áudio. O View 3, não sei se vocês já conhecem, mas o que ele trouxe de revolução para o mercado? Vídeos de altíssima qualidade, áudios de altíssima qualidade e fundo sonoro de altíssima qualidade. Até um ano atrás, quando você fazia uma campanha publicitária por meio de inteligência artificial, você tinha que fazer vídeo em uma plataforma, narração em uma outra plataforma e a trilha sonora em uma outra plataforma. No View 3 isso é possível fazer em conjunto. Então, campanhas publicitárias cada vez mais serão feitas por inteligência artificial. Inclusive, semana passada viralizou, né? Eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas a prefeitura dessa determinada cidade fez uma campanha de um arraial junino. 100% feito por inteligência artificial. 100% feito por inteligência artificial. Viralizou essa campanha.
pelo nível, né, de produção. E repito, 100% feito por IA. Não teve nenhum estúdio ali por trás para poder fazer o processamento desses vídeos, dessas imagens e do áudio. Então, os anúncios, eles já estão se adaptando para essa realidade da inteligência artificial. Os dashboards hoje, cada vez mais estão sendo interpretados e plotados por inteligência artificial. Cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. E esse pixel que foi traqueado, está sendo, né? Porque isso não foi simplesmente uma pesquisa, isso é uma realidade lá nos Estados Unidos. Cada vez mais as campanhas serão traqueadas e esses dados serão interpretados por inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está literalmente remodelando e redefinindo todo e qualquer segmento, inclusive o rádio. Que até um ano atrás a gente falava que não dava para poder mapear a jornada do rádio. Não dava. Hoje já se é possível. Já é uma realidade. Oportunidades que a sua emissora deve aproveitar o mais rápido possível. Adotar essas ferramentas. Fizemos um Connect Rádio específico para poder falar sobre ChatGPT para emissora de rádio. E eu ouso afirmar, tá, que 90% das rádios não estão usando nem o ChatGPT. E aí, quando eu falo que eu ouso afirmar que é 90%, porque realmente, tá? No Brasil, no ano passado, saiu um estudo, menos de 30% das empresas utilizaram inteligência artificial no ano passado. Menos de 30%. Menos de 30%. Mesmo sendo algo que hoje é de graça. É limitado? É óbvio que é limitado. Quer usar o ilimitado? Paga, né? Para utilizar o ChatGPT Plus. Que, inclusive, é uma super recomendação para vocês. Oferecer soluções multiplataformas e personalizadas. Então, se a sua rádio, a gente sempre bate nessa tecla, se a sua rádio não está explorando o digital, está perdendo tempo. E se você não está... Vou dar um exemplo, tá? Esse nosso conteúdo está sendo feito aqui ao vivo para as emissoras que estão acessando a gente aqui pelo Google Meet, mais colaboradores da Connect Mix, mais parceiros, mais prestadores de serviço e assim por diante. Esse conteúdo depois ele sobe para o YouTube e vai ter ali uma média de 40, 60 visualizações. Nossa, mas é pouca visualização, né? É muito pouco visualização. É muito pouco visualização. Entretanto, o conteúdo da Connect Mix, além dele estar omnichannel, né, estamos trafegando ele em vários formatos para ter essa acessibilidade. Vocês já pararam para pensar que dessas 60, 70, 100, 200 pessoas que podem assistir esse vídeo, se a gente conseguir impactar uma mísera rádio, a Connect Mix já está começando uma revolução aqui no Brasil. E esse é o foco do Connect Rádio. Gente, são 7 mil emissoras que a Connect Mix faz monitoramento. Não vou dizer que é impossível impactar 7 mil emissoras, mas talvez nem seja tão necessário impactar essas 7 mil emissoras. Por quê? Porque dessas 7 mil emissoras, se a gente for analisar friamente mesmo os dados, talvez umas 3 mil emissoras têm de fato uma demanda comercial e que estão ali preocupadas, né, em vender, em operar, em crescer. E dessas 3 mil emissoras, se tiver 200 conferindo o nosso Connect Rádio, e dessas 200, só uma rádio aplicar, já estamos cumprindo o nosso papel. Mas e se 2 rádios aplicarem? E se 3 rádios? E se 5? E se 10? E se daqui a pouco 200 rádios aplicarem? É essa transformação que o Connect Rádio quer trazer. É mudar a mentalidade da sua emissora. É mudar a mentalidade desse meio de radiodifusão que por muitas e muitas das vezes, e eu não estou dizendo que está errado, tá? Se honrou de estar no mercado offline e de carregar essa bandeira. Agora, o rádio precisa carregar várias bandeiras. O rádio tem que estar no Spotify, o rádio tem que estar no YouTube, o rádio tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, tem que estar no LinkedIn. Por que não estar no LinkedIn? Inclusive, está aqui uma outra oportunidade, né? Multiplataforma. Por que a sua rádio não tem conteúdo exclusivo para LinkedIn? Ah, não, mas no LinkedIn lá só tem empresas. Porra, mas você não está querendo vender, não é para empresa? Ah, não, mas no LinkedIn lá tem empresa do mundo inteiro. A minha rádio só anuncia para conteúdo local. Mas você já parou para pensar que pode ter uma empresa de São Paulo que está abrindo mercado aí na sua cidade, em Goiânia, em Uberlândia, e que se às vezes esse cara estivesse te seguindo no LinkedIn, ele poderia, poxa vida,
Cara, tem uma rádio transmitindo uns artigos aqui super legais para poder falar sobre publicidade em rádio. Tá perdendo a oportunidade. E isso aqui, eu já falei várias e várias vezes aqui na Connect Mix, junto em reunião de diretoria, né? Esse é um desafio. A gente conseguir chegar, e aí eu tô falando desafio global, tá? A gente conseguir calcular o ROI do rádio. Para quem não sabe o que é ROI, retorno obtido sobre o investimento. E sabe por que isso é um desafio? Porque, literalmente, além de mapear toda a jornada da audiência, vocês precisam saber exatamente qual é o ROI que você está gerando para o seu anunciante. O ROI 1, por exemplo, empatou, né? O cara gastou R$1.000 contigo e ele vendeu R$1.000. Empatou. Na teoria empatou, mas quando a gente vai analisar friamente um DRE, na verdade ele não empatou. Ele foi um prejuízo nessa campanha. Por quê? Impostos, custos operacionais, porque o que ele vendeu, ele ainda tem um custo para poder entregar aquilo, né? Por exemplo, uma rede de supermercado gastou R$1.000 aí com vocês, e ele vendeu R$1.000 em produtos daquela campanha. Na teoria empatou, né? Mas na realidade não. Por quê? Desses R$1.000 que ele vendeu de produto, mal, ele vai ter ali uns 3% de lucro líquido, né? De 3 a 5% no máximo, é uma margem muito pequena. Então, de R$1.000 que passaram por ali, na verdade, você trouxe, foi R$30 ali para dentro daquela operação. Opa, o cara gastou R$1.000 e ele lucrou 30. A conta fecha? A conta não vai fechar, né? Agora, a partir do momento que você, emissora de rádio, conseguir calcular esse ROI, e esse ROI for 1,5, 2, 3, 4, aí você está dando um super retorno sobre o investimento. Nas redes sociais, inclusive, dentro do Facebook, do Meta Ads, né, por exemplo, o traqueamento ele é tão perfeito que, inclusive, na mesma tela que você consegue mensurar quanto você investiu, ele te traz o ROI, o retorno obtido sobre aquela determinada campanha. Ele já faz esse cálculo. E a gente acostuma ver algumas campanhas aí na internet tendo ROI 15, 17, 30. Imagina se a sua rádio conseguir gerar esse mesmo nível de retorno ali para uma marca anunciante. Essa comprovação do retorno obtido sobre o investimento é talvez o santo graal que a publicidade conseguiu obter por meio do marketing digital e que o meio offline precisa não só se adaptar para essa realidade, mas como ter um ROI interessante. Porque senão faz muito mais sentido eu anunciar em outros formatos, por exemplo, nas redes sociais, que além de eu saber o meu ROI, na maior parte das campanhas eu tenho um ROI superior a 2. Ou seja, se eu coloco R$1.000 em campanha, me volta 2.000 em vendas. Precisamos debater mais e mais vezes sobre isso. Chegar nesse bendito ROI. E a partir do momento que emissoras de rádio, e aí eu estou dizendo como um todo, tá? Mas isso pode ser algo particular da sua rádio também. Conseguir levar isso será uma virada de chaves. Onde o rádio, ele irá passar a ser analisado como algo que, além de ter topo, meio, fundo de funil, tem um retorno interessante. E para a gente finalizar, o futuro é agora. Foi-se a época que o futuro era 2030, que o futuro era 2050. Todos os dias, centenas de milhares de novas empresas são criadas, empresas de tecnologia, tá? No planeta. Uma pequena parte dessas empresas estão, sim, se preocupando com o mercado da publicidade, e uma pequeníssima, quase inexistente, ainda assim, existem empresas que estão trazendo dados para o mercado rádio, dados para o mercado TV. Então, o Connect Rádio é puramente voltado para emissoras de rádio, e a gente traz aqui esses insights para que vocês mudem o formato de pensar e, consequentemente, possam adotar ferramentas que vão trazer esse nível de informação para vocês.
O básico já seria ser uma emissora homologada pela Connect Mix para saber a quantidade de vezes que o seu material foi comprovado, foi auditado. Esse é o caminho inicial. E nem todas as emissoras são homologadas pela Connect Mix. Estamos aí trabalhando na casa das 2.000 emissoras que hoje têm acesso na nossa plataforma, das quase 7.000 emissoras. Finalizando, o áudio ele já é mensurável. Quando a gente fala de podcast, quando a gente fala de streaming, isso já é realidade desde o surgimento. Desde o primeiro canal de podcast já se era possível mensurar a sua audiência e fazer o traqueamento dessa audiência. O rádio, o dial, o OTA está se transformando em uma realidade lá nos Estados Unidos. A mensuração desses dados, isso vai chegar no Brasil. Por meio da inteligência artificial, mesmo sem essa tecnologia lá fora, vocês já conseguem fazer esse nível de traqueamento minimamente dentro da sua emissora. Além de personalizar cada vez mais o conteúdo que está sendo transmitido. Além de melhorar cada vez mais o atendimento da sua audiência. Os dashboards, cada vez eles serão mais integrados. Num futuro muito breve, a gente vai ver grandes empresas, grandes agências, pegando na mesma plataforma, mensurando o ROI do rádio, o ROI da TV, o ROI do jornal e da revista e o ROI do TikTok Ads, do Meta Ads. Isso será uma realidade. Esses dados serão cada vez mais integrados. E se o rádio não se adaptar para os mesmos dados que se obtém no meio digital, o rádio vai ficar de fora. O rádio vai ficar de fora. O investimento em rádio pode cair estrondosamente se nós não traçarmos e trazermos dados estratégicos que o rádio pode provocar no mercado. E aí não é mais bater no peito, né? O rádio é o meio confiável. 92% do perfil brasileiro escuta rádio. Show de bola, né? Show de bola, mas eu quero saber na sua rádio. Eu quero saber o que está acontecendo na sua rádio. Eu quero saber se minha campanha está indo para o ar. Eu quero saber a quantidade de pessoas que estão se retendo no topo, no meio, no fundo de funil. Eu quero saber o meu ROI. E agora, pela última vez que eu vou falar isso, acho que é a 6ª ou 7ª vez, 64% das empresas que anunciam em áudio nos Estados Unidos já estão traqueando essas informações e estão mensurando performance. O áudio, ele não é mais intangível. O áudio, ele é mensurável. O áudio, ele é estratégico. O áudio, ele é impactante. Com inteligência artificial, os dashboards cada vez serão mais integrados. Os dados serão cada vez mais integrados. O perfil de consumo será cada vez mais integrado. O retorno sobre o investimento será cada vez mais integrado. Estamos falando da bendita alta performance. Alta performance. Vocês precisam preparar a sua emissora, as suas emissoras, para essa nova realidade. Contem com a Connect Mix nesse quesito. O mínimo, o básico que deve ser feito é ser uma emissora homologada. Esse é o básico. Esse é o básico. Spoiler, tem um novo nível dentro da Connect Mix te esperando. Tem um novo nível. Tem rádio que está lá como rádio monitorada. Já tem 2.000 rádios ali no estágio de homologação, de ser uma rádio homologada pela Connect Mix. Tem um novo nível. Tem um novo nível. Spoiler. Esse nível é para poucos. Esse nível é para quem merece. Esse nível é para as rádios que querem sair da mesmice. Esse nível, literalmente, é um grupo seleto de emissoras de rádio. E se vocês tiverem interesse em saber mais, contem com a gente. Tenham todos um excelente dia, tenham todos uma excelente programação e quinta-feira que vem tem mais. E como sempre, bora faturar.